Salve amigos, Léo Rocha aqui. Eu estou há cerca de 2 semanas usando o Galaxy S20 Plus como se fosse meu. Esse é o irmão do meio da família atual de celulares de ponta da Samsung, posicionado entre o S25 base e o S25 Ultra, mas que é muito mais parecido com o menor do que com o maior, tá? Tanto que, sinceramente, você até pode considerar que esse review aqui vale também para o S25 base, e aí eu aviso quando tiver alguma coisa diferente entre os dois, tá? Sobre o Ultra, aí nós já temos um review separado aqui no canal, então clica no link na descrição e comentário fixado, ou no card na tela para quem quiser ver. Depois desse tempinho intensivo de uso do S25 Plus, eu posso dizer que ele, sem sombra de dúvida, é um ótimo aparelho em basicamente todos os sentidos. O melhor modelo Plus da fabricante coreana até agora. A construção é melhor que a geração anterior, ainda que a diferença visual seja difícil de perceber. O hardware em geral é igual em alguns pontos e superior em outros. E o software também deu um bom upgrade no visual e ganhou ainda mais recursos de IA, alguns mais úteis do que os outros, claro, mas todos pelo menos promissores e que no momento só quem tem um S25 vai poder usar, pelo menos enquanto os antigos não receberem atualização para o One UI 7. Só que, ao mesmo tempo, nunca fez tão pouco sentido você comprar a geração atual da família Galaxy S da Samsung. E eu falo isso não só porque o One UI 7 vai chegar para os modelos mais antigos. Esse é só um de vários motivos para você não comprar um dos S25. Eu vou detalhar tudo ao longo desse review, então vem comigo até o final para entender o que eu tô querendo dizer aqui. Aproveita e deixa um like no vídeo porque isso é muito, mas muito mais importante pra gente do que você imagina, tá? Sério, ajuda o canal de verdade a conseguir continuar fazendo nosso trabalho todos os dias. Então muito obrigado para quem ajudar com o joinha. E agora sim, vamos lá pro review do S25 Plus. Vamos começar falando do aparelho em si, fisicamente. A primeira impressão de quem vê o S25 Plus, e foi o que aconteceu quando eu tirei ele da caixa aqui na redação, é que todo mundo vai te falar que é exatamente o mesmo celular dos últimos 2 anos. Por aqui chegaram a colocar um S20 Plus do lado enquanto falavam justamente essa frase. E essa impressão é sim justificada, tá? Por mais que não seja exatamente precisa. Ele tem aproximadamente as mesmas dimensões que os antecessores, só que 6 gramas mais leve. Tem o mesmo tamanho de tela, com o vidro reto, a câmera frontal no furinho centralizado e as câmeras traseiras separadas em 3 calombos alinhados verticalmente aqui. Os materiais também continuam sendo alumínio no corpo, com o titânio exclusivo apenas do Ultra, e vidro na frente e atrás, com proteção Gorilla Glass Victus 2. O Armor também é só do Ultra. Nessas 2 semanas eu não usei capinha enquanto andava com ele no bolso, junto de outros aparelhos, cheguei a derrubar 1 ou 2 vezes e nem sinal de risco ou outros danos. Mas sim, você deveria proteger um aparelho caro desse com uma capinha, não importa o quão resistente eu, a marca ou qualquer outra pessoa diga que ele é. As principais diferenças visuais do S25 Plus em comparação com o antecessor são 2. A mais importante é que as laterais do aparelho agora são totalmente retas, o que para mim moderniza a estética ao mesmo tempo que traz o bônus, a possibilidade de você deixar o celular sozinho em pé assim. Aí você vai poder tirar uma foto em grupo, por exemplo, com mais facilidade, é só apoiar em algum lugar. E a segunda mudança no design é que agora existem pequenos anéis metálicos em volta das câmeras traseiras. A Samsung disse que essas câmeras têm um design flutuante, porque se você olhar assim de lado, bem de perto, vai ver que esses aros não encostam na traseira do celular. Só que o Zack, do canal Jerry Rig Everything, mostrou que, na verdade, esses aros são só colados ao redor das lentes. Eles não saem fácil, mas quem tiver determinado a estragar o aparelho consegue sim tirar, fazendo força suficiente com uma ferramenta. A minha teoria principal aqui, baseada apenas nas vozes da minha cabeça e sem qualquer embasamento além da minha imaginação, é que a Samsung tinha essas peças sobressalentes das câmeras do Z Fold 6 e resolveu reaproveitar na família S25, só que como esses aqui não tem aquele módulo levantado ao redor das lentes, a peça não encaixou direitinho, e aí a coreana resolveu falar que essa foi uma escolha de design. Enfim, o resultado é que o celular tem mais alguns pequenos vãos para acumular poeira fina com o passar do tempo e que provavelmente vão acabar cobertos com uma capinha mesmo. Falando em resistência, vale também dizer que os S25 em geral continuam tendo certificação IP68 de resistência à água e poeira, então dá sim para submergir o aparelho e seguir usando,
por mais que isso nunca seja realmente aconselhado, tá? Outra coisa que não mudou é o leitor de digitais, que continua sendo ultrassônico, posicionado aqui numa posição boa na tela e é muito rápido e preciso. E isso tudo que eu falei aqui do Plus vale também para o S25 base, que tem as mesmas diferenças e semelhanças em comparação com a geração anterior. A tela sim é, pelo menos no papel, idêntica à geração anterior. Painel AMOLED de 6,7 polegadas no S25 Plus e 6,2 no base, ambos com bordas bem finas e simétricas ao redor, resolução máxima Quad HD Plus no Plus e Full HD Plus no base, ambos com taxa de atualização que vai de 1 a 120 Hz para dar o máximo de fluidez e economizar energia, e pico de brilho de 2600 nits, que torna fácil usar o celular mesmo para um jogo escuro a céu aberto. Mas uma melhora que eu particularmente senti aqui é que no S25 Plus eu não achei as cores da tela lavadas, o que tinha estranhamente me incomodado no S24 base. As cores tão ótimas, os pretos são perfeitos e a tela em geral é delicinha de ver. E o áudio continua sendo estéreo, saindo parte do alto-falante frontal na fenda fininha acima da tela e parte na saída voltada para baixo do aparelho. A qualidade e volume máximo do som também seguem excelentes. No hardware das câmeras temos mais um repeteco aqui. Na traseira, o trio câmera principal de 50 megapixels com abertura de 1.8 e estabilização ótica, teleobjetiva com sensor de 10 megapixels, abertura de 2.4, estabilização ótica e zoom ótico de 3 vezes, e ultrawide de 12 megapixels com abertura de 2.2, ângulo de 120 graus. E na frontal, um sensor de 12 megapixels e lente com abertura de 2.2. Duas gerações seguidas sem upgrades significativos nesse kit. O ditado diz que em time que tá ganhando não se mexe, mas nesse caso eu aposto que quem fica feliz mesmo é a concorrência, né? E como esperado, o resultado são fotos e vídeos excelentes, tanto de dia quanto de noite. O zoom ótico é ótimo, o digital piora quanto mais longe você for, mas ainda é bem ok. A ultrawide e a frontal também são muito boas. Se tem alguma melhoria sutil aqui ou ali, deve ser por causa do software melhorado e do processador de imagem superior do novo chip da Qualcomm aqui dentro, mas para ser bem sincero, eu mesmo não vi diferença nas imagens em comparação com o ano passado, que já eram ótimas. Não me entendam mal, ainda é uma das melhores câmeras para fotos e vídeos em um celular disponível hoje. Só não dá para realmente dizer que houve melhorias significativas, mesmo considerando os recursos de IA, mas sobre isso eu falo já já. Outro ponto que não mudou de uma geração para cá foram as baterias dos S25. O Plus continua tendo 4.900 mAh com suporte a carregamento de até 45 watts, mas só um carregador de 25 na caixa. E o S25 base mantém os mesmos 4.000 mAh e carregamento só de 25 watts mesmo. Tinha rumores de que a Samsung poderia seguir a deixa de outras marcas e migrar para as baterias de silício carbono, o que traria vários benefícios, mas a Samsung escolheu seguir jogando no garantido. Parece que o trauma do Note 7 e o mau exemplo da Apple seguem fazendo estrago aqui, já que a Samsung estacionou nesse sentido faz alguns anos já. O resultado é que, na minha experiência, a duração da bateria do S25 Plus ainda é muito boa se você limitar a resolução da tela ao Full HD e os gráficos dos seus jogos mais exigentes ao mínimo. Com isso, o celular chegou a quase 8 horas e meia de tela ligada, sendo mais de 4 horas rodando o Diablo Immortal, que é sim bem exigente, mesmo com tudo no mínimo. Já com a resolução em Quad HD e os gráficos do jogo no máximo, com direito a Ray Tracing e tudo, aí os números foram um pouco decepcionantes, nem chegando a 7 horas de tela ligada. Não são números horrorosos, tá? Na verdade são até bons resultados para os padrões que a gente estava acostumado até recentemente. Mas dava sim para ser bem melhor com tecnologias mais modernas de bateria que aparelhos como o Oppo Find X8 Pro já estão usando. Eu sei porque eu usei ele por mais de um mês, ainda que o review não tenha rolado, porque por enquanto não tem previsão de lançar oficialmente no Brasil e eu acabei tendo que priorizar outras coisas. Diz aí nos comentários se você quer que eu faça um review desse aqui, tá? Eu não testei o S25 base, mas como ele tem menos capacidade de bateria ainda, o resultado deve ser pior que o Plus, mesmo com a tela menor, que consome menos energia. Foi bem a experiência que eu tive com o S24 base no ano passado, então faz sentido pra mim essa suposição. E a recarga, como esperado, é ok para os padrões antigos. Com o carregador que vem na caixa, o S25 Plus leva exatamente 1h30 para ir de 0 a 100%. Usando o carregador de 100 watts do meu notebook da Samsung, o celular bate no limite de 45 watts suportado
transportados, mas ainda assim leva cerca de 1 hora e 20 minutos para completar a recarga. Em um mundo em que muitos celulares de ponta vão de 0 a 100% em menos de meia hora, dá para ver que a Samsung ou tá com muito medo de outro aparelho incendiário, ou então se acomodou mesmo. Isso vale também para recarga sem fios, aliás. A coreana diz que os S25 são compatíveis com o padrão de recarga Qi2, mas como eles não vêm com os ímãs necessários aqui dentro, quem quiser realmente aproveitar vai ter que comprar cases que tenham esses ímãs. Parece só uma desculpa para economizar no aparelho e lucrar com a venda de acessórios. Se tem um ponto do hardware da família inteira onde a evolução foi inquestionável e significativa, foi nos componentes internos como chips e memórias, então vamos falar disso. O processador de todos os S25, incluindo base, Plus e Ultra, é o Snapdragon 8 Elite for Galaxy, que é essencialmente o melhor SoC da Qualcomm, só que levemente tunado para Samsung para ser um pouquinho mais rápido ainda. Nada de Exynos por aqui, então a Samsung pôde se concentrar em fazer o desempenho funcionar direitinho em todos os 3 aparelhos da geração. Só isso já dá vantagem sobre o S24 e o S24 Plus, que vinham com o Exynos mal aproveitado porque a Samsung tinha se focado na verdade só no Ultra. Só que os S25 também têm vantagem na memória, que aumentou para 12 GB de RAM em todos os aparelhos, o que é importante principalmente para facilitar que os modelos pesados de IA consigam rodar mais recursos nativamente nos celulares. Mas isso também deixa mais RAM disponível, o que é sempre bom, né? E no armazenamento, o S25 Plus vem com opções de 256 GB ou 512 GB, enquanto o S25 base adiciona uma variante de 128 GB e o Ultra tem outra com 1 TB. O resultado é que em desempenho bruto, o bicho é brabo mesmo, tá? O Snapdragon 8 Elite é um processador muito mais poderoso que a geração passada, mesmo comparado com o Snapdragon 8 Gen 3. Chega ao ponto de que, a menos que você seja dos meus e curta aí uns joguinhos extremamente exigentes, nem tem tanto o que fazer com tanto desempenho, tá? Para tarefas do cotidiano, ele vai voar, assim como as gerações anteriores voavam. E em games menos exigentes ou com as configurações em baixa ou média, ele não vai nem ter que se esforçar, tá? Só que quando você coloca tudo no máximo, com direito a Ray Tracing e tudo mais, aí o lado feio do Snapdragon 8 Elite pode aparecer na forma de aquecimento. A Samsung aumentou o sistema de resfriamento da nova geração em 40% no S25 Ultra, mas nos irmãos menores o aumento foi de 15%. E nos casos mais extremos de uso, dá sim para sentir o resultado nas mãos, literalmente. Jogando Diablo Immortal com todas as configurações possíveis no máximo, é questão de 1 ou 2 minutos até sentir o S25 Plus começar a esquentar. Em meia horinha de jogatina nesse nível, as laterais de metal chegam a uma temperatura que não machuca, mas fica assim incômoda de segurar. Pelo menos isso não chegou a impactar o desempenho, que se manteve liso e é um bom sinal. Mas também não é algo que o El parece ter passado com o S25 Ultra e nem é um problema que eu tenha visto no Find X8 Pro. Então uma câmera de vapor ainda maior parece fazer falta nesse aqui para quem pretende levar o celular ao limite. Fora isso, do hardware vale ressaltar que todos os S25 têm suporte à conectividade 5G, Wi-Fi 7 e vem com Bluetooth 5.4. Ok, parte física do aparelho esclarecida com todos os seus altos e baixos. Vamos para o software que a própria Samsung deixou bem claro na apresentação que é o principal da nova geração. O que eu também vou explicar que é ao mesmo tempo fonte das maiores delícias e dos desgostos mais fortes de toda essa geração da coreana. Os S25 vêm rodando de fábrica a One UI 7, que é a versão da Samsung para o Android 15, e chega não só com um visual totalmente repaginado, mas também traz no seu núcleo a integração máxima com recursos de IA, especialmente o Gemini da Google. A promessa é que nesse sistema a IA vai finalmente conseguir não só te entender de verdade, mas também fazer coisas para você, o que revolucionaria a forma como a gente usa os nossos smartphones e transformaria esses aparelhinhos já tão mágicos em verdadeiros assistentes inteligentes que nos acompanham 24 horas por dia. Só que o que eu senti na prática é que essa promessa toda vem cheia de poréns, e alguns desses poréns são grandes demais. Vamos por partes, começando pelo visual. O sistema foi todo repaginado com ícones mais arredondados, opções de customização mais completas do que nunca e até a bandeja de configurações
foi reorganizada para ficar mais completa e intuitiva. Eu não sou lá muito fã do iOS, mas quem acompanha a evolução dos dois sistemas não consegue deixar de ver que eles nunca estiveram tão próximos. Isso é ótimo para quem pensa em migrar do iOS para o Android ou vice-versa, por mais que eu ainda ache que a Samsung acerta mais do que a Apple no geral. Mas isso não quer dizer que quem só usou Android até hoje vai ficar perdido, tá? A experiência se renovou sim, mas ainda está completamente familiar para quem já conhecia o sistema da Samsung ou de outros aparelhos baseados no software da Google. E todos os recursos clássicos da coreana continuam todos aqui funcionando muito bem. A principal novidade para mim é a integração nativa com o Gemini, que faz até a própria Bixby da Samsung quase que desaparecer nas profundezas do sistema. Quando você segura o botão de energia, a IA da Google é ativada e aí você pode tocar ou circular em algo na tela, ou então escrever na barra inferior ou tocar no botão do microfone para falar, para pesquisar coisas tanto no seu aparelho quanto direto na internet. Para isso funcionar é muito intuitivo e eu continuo gostando bastante, tá? Você também pode tocar no botão de mais do lado esquerdo da barra para adicionar uma imagem da sua galeria ou até tirar uma foto na hora, e isso pode ser incluído na sua pesquisa. Dá para tocar no botão falar na live sobre isso e aí o Gemini vai entrar no seu modo de conversa natural ao vivo e traz informações sobre a imagem que você anexou ali na hora. Essa sim é uma funcionalidade muito útil, mas só funciona se você tiver acesso à internet, tá? Só que o lado mais interessante dessa integração com o Gemini para mim é a promessa de que a IA vai conseguir agir por você e executar comandos de voz complexos, mesmo quando eles envolverem mais de um app diferente. Quando isso funcionar direito, vai realmente ser um grande economizador de tempo. Se você quiser marcar algo com um amigo e colocar na agenda para não esquecer mais depois, por exemplo, vai poder só pedir isso com essas palavras para a IA, em vez de ter que abrir a conversa, falar com um amigo, depois abrir o calendário e criar o evento lá. Só que a promessa não é exatamente o que a gente vê na prática ainda. Na minha experiência, vários fatores influenciam se o Gemini vai ou não executar as tarefas direito. Por exemplo, se eu der o comando marcar ida à praia em 12 de março às 9 da manhã no calendário e mandar uma mensagem para Bruna no WhatsApp avisando que vamos nesse dia e horário. Às vezes o resultado dá certo e a IA executa essas duas tarefas depois de me pedir ali uma confirmação para enviar a mensagem. Só que de vez em quando esse mesmo comando não basta para a IA e aí ela me pergunta para quem eu devo mandar a mensagem e depois não faz o que eu pedi, ou então pede a confirmação de envio da mensagem e não marca no calendário e por aí vai. Só isso já transforma algo que deveria ser o máximo da praticidade em algo potencialmente frustrante, mas dá para piorar. Eu dei o seguinte comando de voz: quando o Lollapalooza acontece em São Paulo em 2025, adicione ao meu calendário. E aí, cada vez que eu tentei, o resultado foi diferente e todos foram ruins. Na primeira, o Gemini simplesmente me perguntava de volta quando o evento seria e não saía disso. Na segunda, ele descobriu as 3 datas e adicionou todas ao meu calendário, mas em um horário que ele decidiu, sem qualquer contexto. E na terceira tentativa, ele escolheu sozinho, não apenas um horário, mas somente um dos dias, tudo sem qualquer instrução adicional. Esse recurso seria ótimo se a IA já estivesse sendo inteligente o suficiente para saber os meus gostos musicais, cruzar essas informações com a programação de shows do festival e aí adicionar isso ao meu calendário, mas ainda assim eu gostaria que ela confirmasse comigo antes. Só que o caso nem é esse, ela simplesmente está decidindo dias e horários aleatórios por conta própria, sem qualquer confirmação ou informação contextual adicional. Ou seja, ao contrário de ser inteligente, nesse caso ela é simplesmente inútil. É um recurso promissor, mas que ainda precisa passar um bom tempo amadurecendo. Outra novidade de IA muito interessante é o eliminador de ruído, que permite ali editar o áudio de qualquer vídeo no seu dispositivo para reduzir ou reforçar só os tipos de som que você quiser. O desenho inteligente também funciona surpreendentemente bem, permitindo qualquer combinação entre imagens que você tenha no aparelho, comandos de texto e rascunhos desenhados na tela para editar imagens ou gerar novas com base em alguns estilos específicos. Os resultados são um pouco limitados, mas ainda assim são divertidos. Ainda dá para usar a IA para fazer resumos de textos na internet ou para te ajudar a escrever mensagens e e-mails e também para editar e apagar elementos de fotos, e isso tudo continua funcionando bem. Uma novidade é a Now Bar, que aparece aqui tanto na parte de baixo da tela de bloqueio quanto no canto superior esquerdo da tela, na barra de status, com o aparelho desbloqueado quando tem ali alguma notificação interativa disponível. O que pode ser quando você está ouvindo um áudio ou quando o seu time está jogando, por exemplo. Nessas horas, a barra mostra ali um resumo da informação relevante e tocar nela expande para uma caixa que te dá mais informações ou permite interagir melhor. É um recurso interessante e as animações dele são ótimas, tá? Especialmente quando ele mostra que o seu time de futebol favorito está jogando no momento. Mas ainda precisa ganhar mais funcionalidades para se tornar algo realmente útil. E tem também
o Now Brief, que aparece na Now Bar, na barra de bloqueio também, ou em um widget que você pode deixar na home. Clicando nele, você vai parar em uma tela que reúne em um só lugar informações do clima na sua região, os seus próximos compromissos na sua agenda e uma recomendação de podcast baseada na sua conta no Spotify, por exemplo. É uma ideia interessante, mas a utilidade é questionável. Primeiro porque o clima e a agenda eu já posso deixar em widgets direto na minha home e tela de bloqueio, e segundo porque as recomendações de conteúdo ali não adiantam muito se só aparecerem coisas que eu já ouvi antes, o que foi o caso para mim até agora. Fora isso tudo, tem também alguns recursos de IA que eu esperava que tivessem evoluído mais de um ano para cá. É o caso principalmente das funções que envolvem entender conversas naturais entre várias pessoas, como a transcrição de gravações no App Notas ou a tradução simultânea no recurso Intérprete pessoalmente ou durante gravações telefônicas. Assim como era nos S24, tem alguns momentos em que os planetas se alinham e essas funções fazem um bom trabalho. E quando isso acontece é sensacional. Só que a verdade é que na grande maioria das vezes o resultado ainda é uma grandíssima porcaria. Nada melhor do que um exemplo prático, então agora eu vou primeiro ler para vocês um trecho de uma gravação que eu fiz durante um evento de trabalho em que um palestrante estava em um palco falando de forma bem clara em um microfone. Depois eu vou ler o que a IA transcreveu nessa gravação. O palestrante disse: "A gente passa boa parte da nossa vida na nossa casa, a gente investe boa parte da nossa renda, das nossas economias no imóvel que a gente mora. A gente deveria ter esse lugar como um lugar que faz a gente se sentir bem para enfrentar os desafios da vida." Já o que a transcreveu foi: "Boa parte da nossa vida que você casa. A gente se investe uma parte da nossa vida embora. Cara de voar. A gente deveria ter esse lugar no crack? Às vezes. Bem, enfrentar os amigos da vida." Isso foi só um pequenino trecho de uma gravação transcrita de mais de 1 hora e 20 minutos de áudio, e ela é inteirinha nesse estilo, tá? De cada 5 frases, a IA entende direito uma só e olhe lá. E funciona assim tanto na transcrição quanto na tradução, independente dos idiomas envolvidos. Aí, por mais que seja sensacional pensar em uma IA que te ajuda a se comunicar em qualquer idioma, ou gravar e transcrever uma aula ou entrevista e ainda poder resumir tudo em tópicos para você depois, isso tudo não serve de nada se o resultado for pura bobagem sem o menor sentido. Eu sei que isso com certeza vai melhorar com o tempo, mas do jeito como está, usar esse recurso como um ponto de marketing é puro absurdo. Ainda precisa melhorar muito antes de ser minimamente útil. E tem mais um monte de recursos da One UI e da Galaxy AI que eu poderia detalhar aqui, mas o El já fez isso melhor no vídeo dele aprofundado só sobre esse assunto. Então eu vou deixar um link na descrição e comentário fixado e card na tela para quem quiser conferir. Normalmente, em qualquer review ou lista aqui no canal, eu sempre ressalto que os preços de lançamento não fazem muito sentido, especialmente nesses aparelhos mais caros, e que sempre tem um aparelho mais antigo com custo-benefício melhor, mas que se você tiver dinheiro de sobra e puder comprar o celular mais recente, provavelmente vai ficar muito satisfeito. Só que no caso dos S25 e S25 Plus, eu sinceramente não sei se esse é o caso, tá? Os aparelhos em si são excelentes, sem dúvidas, mas tirando o processador e a RAM, todo o resto do hardware é igual à geração anterior, com muitos pontos que já foram superados por concorrentes ou estão muito próximos disso. Do lado do software, a One UI e os seus recursos de IA são promissores, mas ainda precisam melhorar muito para serem revolucionários. E ainda assim, devem chegar em grande parte aos aparelhos antigos quando eles forem atualizados. Os S24 e S23 talvez não rodem todos os recursos ou demorem um pouco mais em alguns casos, especialmente se você quiser usar a IA sem depender da nuvem. Mas não tem muito o que impeça eles também de receberem a maioria dessas novidades. Só se a Samsung decidir deixar algo de fora de propósito para dar vantagem real para os S25. E além disso, tem ainda o fato de que a própria Samsung já falou mais de uma vez que os recursos da Galaxy AI, que envolvem a maioria dos que eu falei aqui, só vão ser gratuitos até o final de 2025, mas ainda assim a marca se recusa a dar mais detalhes até agora. Quais funções vão exigir assinaturas? Vai ser só o que depender da nuvem ou as coisas que rodam nativas nos aparelhos também vão ser pagas se você quiser usar? Quais planos e valores dessas assinaturas? Nós não temos qualquer resposta a nenhuma dessas perguntas. A Samsung se empolgou tanto em ser a primeira a trazer funções potencialmente revolucionárias de IA, que agora ela se colocou em uma sinuca de bico,
em que pode ter que ser também a primeira a ter que falar sobre o custo e a limitação disso nos próprios aparelhos. E aí nada impediria as concorrentes, por exemplo, de deixar as próprias funções de IA de graça por mais um ano só para ver a Samsung sofrer. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo a Samsung fica caladinha sobre isso, mais insegura é a situação para quem pensa em comprar um aparelho de ponta deles. Afinal, você estaria disposto a pagar uma bolada em um celular que pode trancar os seus recursos mais legais atrás de uma assinatura misteriosa daqui a alguns meses? Eu preferia R$2. E não é como se os aparelhos em si fossem baratos também, tá? Muito pelo contrário, eles nunca foram tão caros. O Galaxy S25 base custa a partir de R$ 6.300 à vista na versão com menos memória, enquanto os S25 Plus começam em R$ 7.650 à vista, isso sem contar o cupom favorito SSG, que dá mais 5% de desconto nesse período. Além disso, durante o período de pré-compra, que vai até 23 de fevereiro, a fabricante está oferecendo o dobro de armazenamento pelo preço da versão com metade. Então é como se as variantes com menos espaço interno nem existissem ainda e as demais custassem menos. Só que mesmo com esses descontos e promoções se sobrepondo, a escolha dos S25 não faz sentido. O próprio S24 Ultra já pode ser encontrado a partir de R$ 5.759 e, como eu falei, ele deve receber a maioria, se não todos, os recursos de IA e software desses aqui, só que com um hardware em geral superior aos do S25 base e S25 Plus, com direito a S Pen com recursos de Bluetooth, câmeras melhores, mais bateria e outras vantagens. A única concessão é o processador, mas ainda trazendo o super competente Snapdragon 8 Gen 3, então o prejuízo nem é tão grande nesse sentido. E isso tudo sem nem considerar os concorrentes, tanto os que já saíram quanto outros que com certeza ainda vão chegar esse ano. Aí, o meu veredito é que não existe nenhum cenário em que faça sentido alguém comprar um S25 agora. Para isso se tornar cogitável, no mínimo duas coisas têm que acontecer. Primeiro, a gente precisa esperar o One UI 7 chegar aos S24 e S23 para ver exatamente o que eles vão ou não conseguir fazer. E segundo, a Samsung precisa esclarecer quanto vai cobrar pelos recursos de IA e quais deles só vão funcionar se você pagar. Isso é o mínimo, mas também seria legal esperar os preços caírem, porque esses valores de lançamento são completamente insanos. Não dá para normalizar celular de 128 GB custando tudo isso, tá? Agora diz pra mim aí nos comentários o que você achou do Samsung Galaxy S25 Plus. Discorda da minha opinião? Tem algum ponto importante que eu deixei de considerar? Contribui pro papo aí nos comentários, que eu também sou humano e fico feliz em aprender mais com vocês, tá? Deixa também um like, que eu agradeço a força para o YouTube compartilhar o nosso trabalho para mais gente, ou então quem puder mandar um apoio aí pelo coraçãozinho do Valeu Demais, a gente usa isso para melhorar cada vez mais o canal. Se inscreva e ativa o sininho se você não fez isso ainda, e se quiser me siga no @LeoBRJ nas redes sociais. Agora eu vou nessa, um abraço e eu vejo você na próxima!